Bem, qual é o objetivo do nosso encontro hoje? Reforçar o significado do programa Entre Laços. Tá? Nós preparamos um resumo, tá, de todo o programa. Um resumo de todo o programa e vamos, ao longo dessa uma hora e 20, contar um pouquinho para vocês os fundamentos, os processos, da onde nasceu o Entre Laços, para onde a gente imagina que o Entre Laços possa caminhar. Ou seja, nós pretendemos hoje fazer uma síntese e reforçar, inclusive, os modelos de funcionamento. Né? Nós hoje vamos completar 100 mil mortos. Né? Não é um número à toa, não é um número insignificante. E, sem dúvida, ao longo desses 4, 5 meses, todo o nosso funcionamento acabou adaptado ao padrão visual. Tá? Do Zoom, dos outros programas que estão disponíveis para o nosso encontro. Ou seja, os encontros passaram a ser virtuais, o confinamento se tornou uma necessidade, e a gente que tem participado em todos os momentos que com vocês, a gente sentiu a necessidade de recapitular. Então, a ideia é que eu possa fazer uma introdução, tá? Contando um pouco como nasce e qual o sentido, os fundamentos desse modelo de intervenção psicoeducacional com familiares, com famílias, com um membro com transtorno mental severo, tá? Todos os fundamentos, como nasceu essa ideia, tá? Seja, da onde vem isso. Pois o Leonardo vai recapitular a primeira fase, tá? O que eram aquelas avaliações, o que era todo o processo dos seminários. A Olga vai enfatizar a vocês como a gente planejou os grupos de solução de problemas, os grupos de encontros que se sucediam ao primeira fase. Né? Depois a Silvana vai resumir, sintetizar os grupos de pares. Como surgiram, por que surgiram, de que forma eles vieram à tona. A Rita irá complementar com as atividades da construção da rede, das atividades sociais que nós desenvolvemos, e eu, no final, vou retomar para reforçar que valores sustentam o nosso programa. Isso tudo começou há quase 40 anos atrás. Eu estava me formando. Eu já contei essa história algumas vezes. Eu estava me formando, estava no meu último ano. Eu fazia estágio no manicômio de Niterói, manicômio judiciário, e fazia o internato no Pinhal. E a gente estudava, né? E eu tentava entender o que eram os transtornos mentais severos, especificamente na época,
o que era a esquizofrenia. Tá? E na literatura, né, a visão que se tinha na época sobre a esquizofrenia, de um lado, que era um transtorno que tinha uma tendência inexorável à deterioração, ao comprometimento cognitivo, afetivo. Ao mesmo tempo, lá no manicômio, a gente recebeu a visita de um italiano que fez uma transformação no modelo da psiquiatria italiana. Produziu a reforma psiquiátrica da Itália, Franco Basaglia, que trouxe uma série de questões do ponto de vista social, do ponto de vista de reforma das instituições psiquiátricas da Itália, e estava visitando o Brasil, visitou Minas, e no Rio de Janeiro, particularmente, visitou o manicômio de Niterói, manicômio judiciário de Niterói, e eu tive a oportunidade de estar presente nessa palestra. Então, eu tentando entender como e o que significava o meu papel de psiquiatra, o que eu poderia fazer. De um lado, eu lia nesses livros que, uma vez diagnosticado com esquizofrenia, você tinha uma péssima visão, um péssimo prognóstico. E tinha uma dor em relação a esse ponto. Quando eu encontrava, e era uma doença que afeta jovens, né? Jovens adultos, adolescentes, e num sentido meio de o que eu posso fazer, né? O que um psiquiatra pode fazer. A primeira coisa que eu tive na minha experiência, tanto no manicômio como no Pinel, foi de trabalhar em conjunto, em trabalhar com outros profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, a ideia da multidisciplinaridade, que atuar no campo da psiquiatria, no campo da saúde mental, é um trabalho conjunto. Né? E de cara, né? Em Niterói, no Pinel, nós juntamos a outros estudantes, a outras pessoas que estavam tentando entender e, ao mesmo tempo, transformar essa prática. Vocês não têm ideia do que seja o manicômio judiciário. Talvez vocês devem já ter visto em filmes o que eram as instituições psiquiátricas nos anos 70. Havia todo um movimento de questionamento a essa instituição. Mas, de um lado, nós tínhamos uma visão. Vamos aqui, no início, focar como era o plano original. Nós tínhamos uma visão da esquizofrenia, ou seja, como tendo uma causa orgânica. Né? Do outro lado, começaram a surgir, a partir dos anos 50, uma visão de que ela pudesse ter uma origem familiar. Né? Lá em torno de 1936, uma psicanalista tentou responsabilizar a mãe, achar que a mãe era a causa da esquizofrenia. Depois, a família, o modelo de comunicação, tá? Vários aspectos. Sempre pensando já nessa questão ambiental, como causa. Estava-se muito preocupado que isso pudesse ser o que causava isso. Tá? Seja no cérebro, seja nas relações. Até que eu, atendendo um rapaz
E eu percebi que ele tinha, com 17 anos, tive uma história de ter nascido numa família extensa, com 11 irmãos, e ter sido dado para ser criado por uma moça, um casal da Tijuca. Esse rapaz perdeu a mãe com 3 anos e o pai entrou numa depressão muito forte e ia devolver para a família de origem, quando a tia disse, não, eu vou compartilhar. E ele cresceu em 2 ambientes. Um extremamente tenso, grande, e o outro, um casal. Em surto, esse garoto em surto começa a ser medicado, a gente começa a atuar, psicóloga, terapia ocupacional, toda a equipe, né, apoiando ele, e em um certo momento ele sai de licença. E vai para um dos ambientes. No caso, o casal da Tijuca. Voltou muito bem, bem-estar, cada vez mais animado, cada vez mais coerente. E na semana seguinte ele foi passar a licença da família de São Gonçalo. Voltou completamente desorganizado, bastante confuso. E eu fiquei, mas o que houve? Tá tudo bem, tomando remédio direitinho, estava tudo evoluindo bem. Foi então quando eu comecei a buscar na literatura e encontrei os primeiros estudos sobre o conceito de emoção expressada, os primeiros conceitos da influência da atmosfera ambiental na evolução da esquizofrenia. Não mais como causa, tá? Poder perceber que o ambiente pode ser um facilitador, o ambiente pode ser um atrapalhador, vamos dizer assim. Tá? O ambiente ajuda, o ambiente atrapalha. Comecei a passar quase toda a década estudando emoção expressada, a sua influência. Minha tese de mestrado foi sobre isso. Junto com esse modelo, surgem, então, nessa mesma época, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mundo afora, projetos psicoeducacionais de intervenção sobre essas famílias. A ideia de que, se a atmosfera pode ajudar, se a atmosfera pode dificultar, podemos, então, pensar em intervir nesses ambientes, nessas relações, de forma a produzir ambientes favoráveis. Na época, comecei, então, minha formação em terapia de família, no Instituto de Terapia de Família. Tá? Fui trabalhar na colônia de Grande Moreira. Comecei a desenvolver em pequenos passos, grupos, como assistente social, Marisa, de atendimento a essas famílias, ainda de uma forma específica. Vamos criar uma conversa. Não tínhamos os seminários, não tínhamos os sobreprova, não tínhamos... era apenas um início de um movimento que partia dessa ideia. Né? Porque a ideia anterior, que acusava, que responsabilizava a família como causa da esquizofrenia, também tinha gerado muitos problemas. As famílias tinham se afastado, as famílias se sentiam responsabilizadas e
e reagiam porque elas tinham outros filhos que, eventualmente, não tinham os mesmos problemas. Isso tinha gerado um grande atrito entre a psiquiatria e as instituições, as famílias. Né? Na colônia, começamos inicialmente a organizar grupos que nos deram alguma experiência de como abordar. Quando, então, eu vou dirigir o CPRJ. E dentro do CPRJ, eu acabei entendendo como uma instituição que pudesse, de uma forma integral, atender a crise, e aí nós temos uma emergência, nós temos uma permanente crise, e o cotidiano. Entendia que a família tinha que ser parceira nos cuidados. Tá? Tínhamos que estar nós, profissionais, os pacientes, as famílias, de forma parceira, intervindo com um elo de ação conjunta. Tá? Chama o Leonardo, chama a Tereza. Lá a gente começou a desenvolver o programa da psicoeducação, dos seminários. Os grupos ainda eram uma sequência. Elias, infelizmente, não estar aqui hoje, mas os grupos eram parte desse modelo como um todo, da assistência do CPRJ. Tá? Saio do CPRJ, vou para o Instituto de Psiquiatria. E, além então, de toda essa questão assistencial, entra a questão do ensino, da pesquisa. E Leonardo me acompanha, chega ao Alfa, ele estava comigo no CPRJ também. Silvana, as alunas do curso começam a também se integrar, Rita, Sheila, Priscila, Marina, começamos então a estar esse modelo, que hoje compõe-se já de alguns ciclos, desde 2011, tá? Que geram, em geral, 1 ou 2 grupos que se seguem durante 9 meses no IPUB, porque, de repente, a gente percebia que precisava renovar o que a gente não tinha pensado lá no CPRJ, é propor, construam os seus próprios grupos, sigam em frente, que a gente dá suporte. E isso tudo virou uma família, o que nós acabamos denominando de entrelaço. Antes de passar a palavra para o Leonardo, eu vou pedir a ele colocar um slide dos fundamentos que seguem, que estão aqui atrás do nosso movimento. É preciso pensar, tá? Nesses fundamentos. Tá? Nós vamos diferenciar entre fundamentos e valores. Como fundamentos, não é esse slide, não, era o outro. Como fundamento de todo o nosso modelo, é uma visão otimista que se contrapõe àquela visão biologizante que a psiquiatria carregava, e em alguns lugares ainda carrega, uma visão otimista que acredita na capacidade de recuperação pessoal, tá? Distinguindo o conceito de doença e transtorno com a tendência inexorável para a deterioração. Tá? A gente tem claro que isso não está dado,
quando se fala em esquizofrenia, quando se fala de bipolar, não está dado. Isso é uma coisa que vai ser construída, está sendo construída. Então, a gente acredita na capacidade de recuperação pessoal de todos, na possibilidade de integração ou reintegração social e na busca e na possibilidade de uma qualidade de vida que distinga eles dos antigos manicômios, das antigas instituições psiquiátricas, porque a ideia, né? Vão acontecer episódios desconfortáveis, desagradáveis, sim, mas não há nenhuma dúvida que isso é muito melhor que espaços como a colônia José Moreira, lá com seus 2.500 pessoas, onde apenas menos de 10% recebiam visitas. Né? Instituições que a gente pode ver em inúmeros documentários, filmes, né? Que rompem, desanimam, geram desesperança, culpa, angústia, né? Solidão, isolamento. Ou seja, esse programa que reúne todos vocês como parceiros, né? Que ele é exatamente o produto desse encontro todo, tem claramente uma atitude otimista de intervenção. Tá? Isso aqui eu vou falar lá no final. É isso mesmo. Esse slide. Tá? Visão otimista da capacidade de recuperação pessoal. Tá? Possibilidade de integração. Cada um do seu tamanho, cada um do seu jeito, cada um dentro das suas perspectivas. Tá? À medida que a gente acredita na autonomia, no direito de escolhas. Tá? Mas isso eu vou falar lá no final. Eu agora vou passar a palavra para o Leonardo. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Bom, a minha trajetória começa no final da minha residência médica. No ano 2000, eu estava me formando como psiquiatra no Instituto Felipe Pinel, quando o Alexandre me convidou para trabalhar lá no CPRJ. E eu fui inicialmente trabalhar junto com Elias Carim lá no Hospital Dia. Eu fazia parte de assistência psiquiátrica a alguns pacientes e também coordenava um grupo de medicação. E fui percebendo ao longo desse trabalho que as famílias tinham uma demanda muito grande por informação e uma grande dificuldade de lidar com os conflitos, em grande parte até pela falta de conhecimento. É preguiça, a pessoa não colabora, a dificuldade de entender o sintoma negativo como parte do transtorno, a dificuldade também de lidar com delírios, alucinações, querendo contra-argumentar ou convencer o paciente de forma contrária. E isso acabava gerando muito estresse, muitos conflitos dentro de casa. E o que refletia naturalmente na clínica desses pacientes. Então, percebendo essa necessidade de conhecimento, e eu, na época, trabalhava com a Ana Beatriz Bezerra, que veio a ser até uma das autoras do livro Entendendo a Esquizofrenia. A Ana Beatriz é psicopedagoga, e ela também trabalhava lá no Hospital Dia. E eu conversando com ela, nós tivemos a ideia de fazermos um grupo diferente, porque já existia um grupo de família que era regular lá no Hospital Dia, mas a gente queria fazer um grupo com uma proposta mais de psicoeducação, para poder levar a informação e realmente aumentar o conhecimento das famílias em torno dos transtornos mentais severos. Então, a gente começou a fazer, inicialmente, com um grupo pequeno de familiares, dos pacientes que estavam sob meus cuidados lá no Hospital Dia. E aí era interessante, porque a gente tinha toda uma dinâmica com cartazes e a gente recortava exemplos de delírio, de alucinação, e aí as famílias ficavam fazendo essa dinâmica, tentando identificar o que é delírio, o que é alucinação, e a gente aproveitava
para trabalhar com elas também, que maneiras elas poderiam lidar melhor com esses sintomas. Né? Aí se falava do conceito de sintoma negativo, então fizemos aí um projeto embrionário do que viria a ser os seminários. O Alexandre, então, ele ficou sabendo desse pequeno grupo de família e aí nos chamou lá na direção e disse assim, olha, eu tenho uma experiência lá na colônia, né, com famílias, e fiz também o meu mestrado, o meu doutorado na parte de família e transtorno mental severo. A gente conversou um pouco sobre o conceito de emoção expressada e aí ele nos propôs, então, que esses, na verdade, ainda não eram seminários, mas que essa iniciativa de psicoeducação pudesse virar um seminário, né, e que um grupo maior de famílias pudesse, então, participar desse novo formato. Aí fazer apenas um parênteses, né, porque assim, a reforma psiquiátrica representou um modelo, né, novo, né, uma mudança do modelo de assistência, saindo do modelo focado nos hospitais para um modelo focado na comunidade, né, com o princípio da territorialidade e da contratualidade, né, com um olhar mais subjetivo, mais individualizado para a pessoa. E a família, ela é uma parte importante desse processo de reforma psiquiátrica, porque ela passa a ser, quer dizer, quando o paciente sai do hospital, né, e passa a não ser mais internado, e a ser tratado no seu território, na sua comunidade, é com a família que ele passa a maior parte do tempo, né, e junto aos serviços de CAPS, enfim, os serviços comunitários. Né, e sempre foi importante que essas famílias pudessem ter informação até para poder lidar melhor com essas situações no cotidiano delas. Né? E a própria reabilitação psiquiátrica também desenvolveu, em outros países, também desenvolveu intervenções de família com esse propósito, né? Para que se pudesse aumentar o grau de conhecimento, de esclarecimento da família sobre os transtornos mentais graves, para que elas pudessem lidar melhor. E isso impactaria, então, numa redução de hospitalizações, numa redução de sintomatologia, numa melhora de prognóstico, de recuperação. E assim que surgiram, né, os grupos de família e o modelo de psicoeducação, que é um modelo de intervenção familiar, que é bastante eficiente, e vários estudos mostram isso em vários países, que isso é uma forma bastante eficiente de reduzir hospitalização, de reduzir recaídas, de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a adesão ao tratamento. Então, foi a partir desse convite do Alexandre que nós começamos, em 2001, os primeiros ciclos de seminários lá no CPRJ, né? E aí contamos com a participação da Maria Tereza Geraldes, que trabalhava conosco lá no Hospital Dia, e que nos ajudou, a partir desse momento, a organizar esses seminários, que eram anuais, tinham a duração de 12 semanas e eram também aos sábados de manhã, num formato bem semelhante ao que acontece hoje no Entrelaços, né? E nós recebíamos tanto famílias lá do CPRJ, como também famílias da rede municipal, pela divulgação que o próprio Alexandre fazia junto à Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente também contava com algumas famílias externas. E sempre depois dos seminários, a gente organizava os grupos de partilha, que aconteciam quinzenalmente e de forma contínua, né? Tanto que era comum que muitas famílias participassem de mais de um ciclo de seminários, porque elas faziam um seminário, depois participavam dos grupos quinzenais, aí depois, no ano seguinte, começava de novo os seminários, elas participavam no seminário e assim seguiam participando também dos grupos de família, né, que eram várias famílias. Ainda não havia a participação dos pacientes. Esse grupo de família, ele funcionava muito como um grupo operativo, né? Quer dizer, todo mundo tinha a possibilidade de falar, de expor suas dificuldades, mas diferente dos grupos que depois foram se formando no Entrelaços, era um grupo que, a meu ver, ainda era muito centralizado na figura dos técnicos. Né? Havia sempre uma tendência da família trazer os problemas, trazer as queixas, as dificuldades, buscando uma orientação do profissional. Né? Então, assim, o que o senhor sugere? Como é que a gente pode agir numa situação como essa?
né? Então, era uma coisa muito... ainda como se fosse uma extensão da psicoeducação que acontecia nos seminários, é como se os grupos ainda permanecessem nesse papel de psicoeducação e num movimento mais catártico da parte dos familiares e mais orientador da parte dos técnicos, né? Bom, isso foi acontecendo então a partir de 2001, todo ano, até que em 2009 ocorreu o lançamento do livro Entendendo a Esquizofrenia, que é um livro de coautoria minha com a Maria Tereza Geraldes e a Ana Beatriz Bezerra, que faziam parte da equipe, né, naquela época, e um livro que era uma reivindicação antiga dos familiares, né? Eles sempre pediam algum material de consulta, nós tínhamos as transparências que nós deixávamos xerocar e tudo, mas realmente a gente já tinha um compromisso com eles de desenvolver esse livro. Esse livro foi escrito ao longo do ano de 2008 todo, quer dizer, foi um livro que foi bastante trabalhoso, porque foi escrito praticamente a três mãos. E aí acabamos que lançamos o livro com a compilação de todos os seminários, com as dúvidas e os depoimentos das pessoas que frequentavam o programa, né? E coincidiu o lançamento do livro também com o convite do Alexandre para que a gente fosse para o Instituto de Psiquiatria do FRJ. Né? E foi lá, a partir de 2009, que eu e Alexandre, e posteriormente a Tereza também foi, a Ana Beatriz aqui não foi, criamos o programa de atenção às famílias de pessoas com transtorno mental severo do setor de terapia de família lá do IPUB. Uma coisa que nos inquietava, eu me lembro de conversar várias vezes com o Alexandre sobre isso, é por que as famílias do CPRJ não continuaram com as reuniões após a nossa saída. Até algumas famílias chegaram a participar do primeiro ciclo de seminários do IPUB e também dos grupos que se seguiram no IPUB. Mas havia uma questão de distância, muitos estavam acostumados aí ao CPRJ, que fica no centro, o IPUB fica em Botafogo, então havia realmente essa dificuldade de deslocamento. Então aquilo ficou na nossa cabeça, quer dizer, por que essas famílias não, de alguma maneira, não deram sequência ao trabalho? Também em 2009 teve um evento que eu achei que foi muito significativo, que foi a minha ida ao Congresso Internacional de Pesquisa em Esquizofrenia em Florença, e foi uma edição do Congresso que teve muitas mesas sobre o papel da família e também muitas mesas sobre recovery, que é esse novo paradigma da recuperação pessoal. E eu me lembro de pessoas, estudiosos, pesquisadores americanos, como a Liza Dixon, o Kim Muser, e da Alemanha também, a Gabriele Pitschel-Waltz, que elas enfatizavam muito a necessidade do trabalho de psicoeducação integrada com o paciente. Uma coisa que nós começamos a estudar a partir de 2009, além dos modelos de psicoeducação, nós também estudamos muito a questão do recovery, que também estava chegando no Brasil nessa época, é uma coisa que tinha uma força muito grande nos países anglo-saxões, mas que estava chegando ainda no Brasil em 2009, e que no mundo todo já estava orientando as políticas públicas de saúde mental. Então, foi a partir desse estudo sobre recovery e do estudo dos modelos de psicoeducação, baseados muito no modelo de William McFarlane, que é um psiquiatra americano que desenvolveu esse modelo de grupos multifamiliares com uma dinâmica, uma metodologia mais estruturada através da solução de problemas, que nós iniciamos o primeiro ciclo do Entrelaços no Instituto de Psiquiatria da FRJ em 2011. E aí iniciamos, então, os seminários com os grupos quinzenais, como ainda é feito até hoje, incluindo, então, os pacientes. Eu me lembro que uma coisa que tanto a Liza Dixon como a Gabriele Pitschel-Waltz reforçaram muito naquele congresso em Florença, é que uma vez juntando os familiares e pacientes, seria difícil conceber esse trabalho sem eles participarem. Como a Mariane Farkas, que é uma outra enfim, pesquisadora na área de recovery nos Estados Unidos, a gente fez um curso com ela em Madrid, que ela fala também que o recovery um dos grandes lemas é o nothing about us without us, quer dizer, nada sobre nós sem que nós participemos.
Então, eu acho que isso foi muito significativo e foi uma mudança grande quando a gente saiu do CPRJ para o Instituto de Psiquiatria, quando nós passamos a incluir os pacientes no programa, tanto na fase de seminários como na fase de grupos de ajuda mútua, né? Bom, os seminários, então, trabalharam muito a ideia da vulnerabilidade, né? Nós achamos importante essa descentralização da concepção diagnóstica tradicional da psiquiatria. A psiquiatria é muito centrada no diagnóstico, né? Muito baseada em desfechos e muito pouco flexível aos fatores pessoais e ambientais como capazes de mudar os prognósticos, né? O que a gente chama da visão krepliniana ou de um determinismo biológico, como se o destino da pessoa tivesse selado por conta daquele diagnóstico, né? Isso é uma questão também cultural que permeia os serviços psiquiátricos e os profissionais de saúde, que para nós, na nossa concepção, era um ponto central de mudança. Quer dizer, a família poder entender e o próprio paciente poder entender que existe a vulnerabilidade, que a vulnerabilidade é algo transitório, que a pessoa pode caminhar para uma situação de menor vulnerabilidade, reforçando os seus fatores pessoais de fortalecimento, de resiliência, seus fatores ambientais, para que ele possa ter uma melhor recuperação, né? O que também reforça para as famílias a importância dos fatores sociais, culturais e também do funcionamento familiar, né? E uma outra ideia muito incorporada nos nossos seminários, principalmente a partir da nossa ida ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ, quando a gente começa a estudar mais recovery, é a ideia do recovery em si, né? A ideia de que, para nós, todos podem se recuperar, todos têm uma chance de caminhar para uma vida plena, né? Com seus objetivos, participando da sua comunidade, com liberdade para tomar decisões sobre a sua vida, sobre o seu tratamento, né? Então, encarar o recovery como um processo que há realmente avanços e recuos, né? Dependendo das situações, é comum que isso aconteça, mas que é uma mudança de foco, de paradigma importante, né? O papel da família e da emoção expressada, como o Alexandre já colocou, né? A gente enfatiza a necessidade de uma boa comunicação como forma da gente conseguir alcançar os objetivos, né? Na formação das parcerias no tratamento, com os profissionais, com os familiares, com os pacientes, né? O foco não está no problema, o foco não está na doença, o foco está nos pontos fortes que cada um apresenta, naquilo que a pessoa consegue fazer por si e pelo outro, naquele momento, valorizando os ganhos em detrimento das perdas, os pontos fortes em detrimento dos fracos, né? As vantagens em detrimento das desvantagens, né? Portanto, os tratamentos eles passam a ser concebidos como apoio e suporte que vão de encontro aos objetivos do paciente para uma vida saudável, né? Não no sentido de corrigir sintomas ou moldar comportamentos como muitas vezes o modelo médico tradicional acaba se comportando. É claro que a gente deseja que o paciente utilize o medicamento, faça terapia, possa melhorar, né, a questão física, biológica, não negamos isso, né, possa melhorar os seus recursos psicológicos para lidar com o estresse, para lidar com as adversidades, né? Mas o que nós achamos fundamental é que ele possa olhar melhor para os seus pontos positivos, né, para aquilo que ele tem de bom, para aquilo que ele pode melhorar, para aquilo que possa movê-lo em direção a um objetivo, né? Então, o que a gente busca é o protagonismo, né, a autoria pessoal, né? Nós percebemos que isso como se virasse uma chave, né? A gente fez um estudo ano passado com alguns participantes do grupo Entrelaços que têm algum diagnóstico psiquiátrico, e o que nós vimos é que essa virada de chave acontece no momento em que a pessoa se torna protagonista da sua história e que passa, então, a encarar tudo com muito mais responsabilidade, né? Com mais autodeterminação. Isso ajuda a melhorar a adesão ao tratamento, isso ajuda a aumentar a sua participação nas decisões sobre o seu tratamento, né? E eu acho que a família, percebendo isso, também vai se tornando mais coparticipativa, né? Facilitadora desse processo de recuperação, né? E aí a solução de problemas, que a Olga vai falar em seguida um pouco melhor, ela surge como uma ferramenta útil em torno da qual nós conseguimos nos reunir para avançar cada vez mais
em nossas metas, né? Quando nós nos transformamos de maus solucionadores de problemas para bons solucionadores, né? Quando o importante é você não paralisar diante de um problema e sim continuar buscando as soluções. Claro que haverá avanços e retrocessos no processo de recuperação, né? Mas mesmo com esses retrocessos, se nós não desistirmos da busca pelas soluções, é possível vencer cada vez mais os obstáculos, né? Então, acho que dentro do programa Entrelaços, o recovery, né, ele foi se tornando a maior ênfase, o maior foco, né? E aí eu acho que, nesse sentido, a doença acaba perdendo um pouco a sua importância, né? Passa a ser um pouco coadjuvante, né? Ela se torna mais uma barreira a ser ultrapassada, assim como também são conflitos familiares, dificuldades sociais, problemas de moradia, de trabalho, falta de oportunidades culturais e de lazer, dentre outras, né? Quer dizer, eu me lembro muito de uma palestra que eu assisti também naquele congresso em Florença em 2009, da Ellen Sachs, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, porque está na nossa segunda edição do livro Entendendo a Esquizofrenia, e também é uma ativista norte-americana, uma pessoa que tem, acho que mais de 30 anos com diagnóstico de esquizofrenia. E foi muito interessante a palestra dela, ela colocando o quanto a esquizofrenia era era mais uma coisa na vida dela e que não era nem mais a coisa importante na vida dela, né? Como ela conseguiu relativizar tudo aquilo, e que aquilo era mais um obstáculo que ela precisava transpor, e que ela transpôs muito bem e se tornou uma pessoa referência nesse movimento de recuperação e de reabilitação psiquiátrica nos Estados Unidos. Então, é esse depoimento que eu gostaria de trazer para vocês, e vou passar, então, a palavra à Olga para continuar, então, do momento em que ela ingressou conosco lá no programa Entrelaços, lá no IPUB. Oi, gente, bom dia. Obrigado aí, Léo. Ótima explanação sua e do Alexandre. Bom, eu iniciei no Entrelaços em 2011, né? O Entrelaços já estava no IPUB, 2 anos praticamente, né? Desde 2009. Só que quando eu iniciei, eles já estavam começando os seminários. Eu entrei acho que na segundo encontro dos seminários. E assim, para mim, a busca de eu ter ido para o IPUB e no programa Entrelaços foi porque eu tinha acabado de fazer a minha formação em terapia de família e casal, e eu queria muito trabalhar com famílias, né? E aí vinha conhecer o programa Entrelaços, que trabalhava com famílias, e eu achei extremamente interessante. Só que eu tinha um não conhecimento muito grande do que seria um transtorno mental, né? Para mim era uma coisa que eu nunca tinha me aprofundado muito. E a hora que eu ingressei no programa, eu fiquei encantada, porque primeiro que me desmistificou a visão de que era um transtorno, eu mesmo como psicóloga tal, mas que tinha uma coisa muito do modelo médico antigo, da psiquiatria antiga. Então, assim, foi um aprendizado gigantesco, e eu me encantei com um programa que estava em processo de construção e sempre constante desde essa época também, né? Então, me encantei e estou até hoje. E esses dias, até conversando com o doutor Alexandre, percebi que estou fazendo quase que 10 anos que eu estou no programa, né? Então, fiquei até assustada e falei, passou muito rápido. Bom, aí começamos foram os seminários, sempre os seminários, tal, e nesses 10 anos que no primeiro grupo, esse primeiro grupo que se formou no IPUB, acabaram sendo umas 60 pessoas, entre familiares e pacientes, que participavam, né? E nessa época estava o doutor Leonardo, doutor Alexandre, a psicóloga Tereza, como o Léo já falou, e tinha a doutora Helena também, né? Nessa época, nós formamos
4 grupos, conseguimos formar 4 grupos. E esses 4 grupos foram coordenados, 2 coordenados pela doutora Tereza e a doutora Helena, e 2 coordenados por mim e pelo doutor Leonardo, né? E o Alexandre, doutor Alexandre, coordenando esses todos nossos aí, né? E nessa época, nós ficamos praticamente 2 anos fazendo esses grupos de multifamílias, né? E quando a gente começou a perceber que era necessário a gente receber mais pessoas. E, para isso, a gente viu que teríamos que reduzir esse curso, que seriam 2 anos que a gente estava ficando com os grupos. Então, a partir daí, a gente começou a estruturar de uma maneira que seriam 8 seminários, depois os grupos multifamiliares, que seriam por 9 meses, e depois disso, esses grupos iriam para a comunidade, né? Que assim a gente conseguiria estar recebendo mais familiares, mais pacientes e atender mais a comunidade aí que tinha uma carência de um tipo de trabalho que a gente estava fazendo. Então, isso foi, como sempre, que eu vejo no programa e vejo nesse nosso grupo, essa construção que a gente vem fazendo, porque a todo momento a gente recebe informações de vocês, recebem dicas de vocês, e a gente vai fazendo essa evolução e essa construção. Então, hoje a gente tem os encerramentos no final do ano, aí hoje a gente faz as reuniões de coordenadores, hoje, então a gente sempre está criando e desenvolvendo coisas para melhoria desse nosso programa Entrelaços, né? Desses 4 grupos que eu falei, acabaram saindo 2 para a comunidade, que eu vim buscar o nome. Um foi o Abra Sua Mente, que ainda hoje continua, que está a Nora coordenando e Silvana dando um apoio, e o Wilson também, né? E o Trocando Ideias, que foi o Paulo, filho da Benedita, que criou na comunidade também esse grupo, só que ele ficou 1 ano e acabou não dando certo, e eles acabaram sendo assumidos e incorporados pelos outros grupos, né? Mas foi bastante rico também, né? Bom, aí a gente, depois que passa esses 8 seminários, como o Léo falou, a gente acaba indo para os grupos multifamiliares, que é o que eu vou falar, que é a parte principal do solução de problemas, né? Antes da gente iniciar a solução de problemas, a gente faz umas 3 sessões, uns 3 encontros, onde a gente pede a apresentação de um genograma, né? Eu achei importante estar falando um pouco do que é esse genograma, porque todo mundo fala, poxa, para que isso? O que é isso, né? O genograma, vamos falar assim, que seria uma foto, né, dessa família, né? Por que a gente acha importante isso, né? Primeiro, porque a hora que cada família apresenta essa foto dessa família dele, primeiro o próprio familiar descobre e percebe, tem percepções e visualizações de muitas coisas que tem nessa família, dinâmicas, relações, intimidades, muitas coisas. E fora que isso também ajuda nesse vínculo no próprio grupo onde está se participando, porque a hora da apresentação desse genograma, onde eles apresentam a família, apresentam quem são essas pessoas, a pessoa vai estar colocando muita intimidade, vai estar colocando muitas questões que são fortes para ela. E ali cria-se um respeito, cria-se uma intimidade e um vínculo maior entre os participantes, o que vai facilitar e vai ajudar muito no desenvolver da solução de problemas, porque as pessoas vão se sentir um pouco mais acolhidas, um pouco mais acolhidas mesmo, um pouco mais vinculadas e com mais
liberdades de estar se colocando e se expondo ali com seus problemas e com as suas dificuldades, né? Então, por isso a importância e por isso que a gente faz o desenvolvimento do genograma. Bom, aí a gente entra para a etapa, depois que a gente faz todos esses genogramas, todas as famílias apresentam o seu genograma, a gente vai para a solução de problemas, né? Aí eu fiz uma pergunta, né? Por que a gente usa esse método solução de problemas, né? Que vocês insistem tanto nessa metodologia, né? Primeiro que ele é muito focado no aqui e agora, na gente tentar solucionar, buscar estratégias para solucionar. Eu não quero nem falar só problemas, mas situações, dificuldades que vocês estão passando num período, ou naquele momento, ou numa situação específica, né? E criando estratégias, todos do grupo, criando estratégias que vão ser discutidas, fundamentadas, sem julgamentos e sem críticas sobre aquela situação que vai ser escolhida. Depois eu vou detalhar melhor cada etapa aí, mas só estou querendo explicar um pouco o porquê disso daí. Então, assim, e outra coisa que eu acho muito importante da solução de problemas é que vocês vão estar trabalhando problemas do cotidiano, por isso que eu falei muito do aqui e agora, do presente, né? Então, são problemas do cotidiano, né? E vamos elaborar estratégias, objetivos e metas para esses problemas, né? Ela também é um objetivo muito forte da solução de problemas, é que ela auxilia no processo de empoderamento, né, dessa realidade de cada um de vocês, né, percebendo que vocês não estão sozinhos, né, e que vocês encontram ali problemas semelhantes e soluções semelhantes para também resolver essas dificuldades, né. O grupo estimula o crescimento dessa rede social. É importantíssimo isso, né? Você ter uma rede, você compartilhar com essa rede, receber um apoio dessa rede. Até a Silvana vai estar falando um pouco mais disso daí, nem vou entrar, a Silvana e a Rita. Outra coisa que a solução de problemas auxilia e melhora e aperfeiçoa bastante é a comunicação, né? O como se comunicar, o como se travar uma conversa, um diálogo, a importância disso. Então, hoje a gente usa bastante, que foi até o Leonardo que trouxe isso para a gente, que foi o LIP, o método LIP. Então, a gente trabalha muito isso no grupo de solução de problemas, é trabalhar a comunicação, né? E, mais uma vez, como eu já falei, do empoderamento, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Léo, se você puder colocar para mim a tela aí das etapas do solução de problemas, te agradeço. Então, bom, a solução de problemas como eu já falei, é a busca conjunta por soluções que possam ser empregadas no cotidiano, certo? Então, nós vamos ter essas etapas. Primeira etapa seria a socialização. A gente fala que são 15 minutos, que nada mais é a socialização a hora que a pessoa chega no grupo, né? Ela está entrando no grupo, ela está chegando, está saindo do lugar da rua e entrando nesse momento grupal, né? Então, é um momento de acolher, é um momento de estar comentando e de estar se colocando de coisas rotineiras, de coisas de que você não... Nada mais do que doença, nada mais do que de problemas sérios, mas sim de
de qualquer outro assunto, um momento mais informal, mais introdutório, tá? São 15 minutos, não é nem necessariamente todos tenham que falar, mas assim, aquela hora que você fala, oi, como é que vocês estão? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? É esse momento, esses 15 minutos aí. Aí a gente passa para o segundo momento, que seria a rodada sobre as dificuldades do momento, que vão de 20 minutos a 30 minutos, né? Vai depender do tamanho deste grupo daí, né? De vocês. Pode ser pouco mais também, né? Esse momento é um momento onde todos teriam que estar se colocando, né? E é um momento que cada participante vai expressar suas preocupações, os seus dilemas, né? O que estejam vivenciando ou que estejam vivenciando neste momento, né? Esse momento é bem importante, porque eu acho que é um momento que as pessoas estão já dentro do grupo e se recolhendo um pouco para o que está sentindo, o que está incomodando e o que gostaria de ser discutido e de ser trabalhado naquele momento, né? Então, assim, é também um momento de obter um feedback sobre aquele grupo que foi trabalhado na reunião anterior, né? Então, assim, é um momento, então, de receber as novas preocupações e de acolher o trabalho que foi desenvolvido no grupo anterior, tá? Então, por isso que vai demandar um pouco mais de tempo. Aqui tem que ter um pouquinho mais de controle do tempo, porque a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade de se colocar mais objetivamente, mas a gente sabe também que tem pessoas que demoram um pouco mais de tempo, mas esse tempo a gente tem que dar uma controladinha um pouco maior, porque senão se estendem muito uns e acaba prejudicando a fala de outras pessoas, né? Então, eu gosto de frisar que é importante que todos se coloquem, né? Todos os participantes se coloquem nessa rodada, tá? Aí vem o momento de selecionar o problema, tá? Essa seleção do problema, gente, quem faz são os coordenadores, tá? E eles vão fazer a partir ou de um problema que está permeando todo o grupo, né? Ou seja, algo que esteja evidente ali no grupo, que todos estejam colocando, então seja ou que mais esteja afetando o grupo naquele momento, ou um único problema que esteja sendo muito, muito forte e muito evidente, tá? Que esteja uma pessoa com uma necessidade muito grande de ser trabalhado naquele momento. Tá? Então, esse é um momento que as coordenadoras se conversam, ou os coordenadores se conversam, trocam uma ideia e escolhem um único problema que vai ser debatido na próxima etapa. Tá? Por isso que são só 5 minutos. Aí a gente vem para a próxima etapa, que seria o estar debatendo e buscando possíveis soluções. Aí são 45 minutos, né? E onde todos vão estar colocando soluções, estratégias sobre esse problema que elas escolheram, tá? Eu estou falando elas, mas eles escolheram. E assim, sempre, se tem quadro branco, se quadro negro na sala, colocar esse problema escolhido e colocar quais estão sendo as soluções. Essas soluções não podem ser criticadas ou julgadas se estão certas, se estão erradas. Não, isso tem que ser muito espontâneo e muito espontâneo, porque isso vai ser discutido nesse debate da viabilidade ou não dessas soluções, se isso vai ser possível ou não para esse problema. É isso que é o interessante. Então, o interessante é coloquem as ideias, coloquem as estratégias que vocês pensam ser interessantes e depois discutam
cada uma delas, da viabilidade dela ser aplicada para esse problema. Né? Esse momento é extremamente importante, né? É daí que vocês vão conseguir tirar boas estratégias, né? Então, por isso que é o maior tempo aí da solução de problemas, né? Então, e isso ser colocado no quadro negro ou no quadro branco, que seja, dá uma visibilidade muito boa para quem está na sala. E depois vocês até fotografarem para vocês terem isso no programa de vocês, no grupo de vocês, sempre. Porque os problemas, essas dificuldades ou essas situações, elas acabam sendo até um pouco recorrentes. As coisas vêm, acontecem de novo, outras sugestões aparecem, outras possibilidades aparecem. Tá? Então, procurar sempre colocar isso no quadro. Tá? E aí vem a parte final do solução de problemas, que é a parte das atividades sociais, né? Que é a hora que todo mundo já estamos para encerrar o ciclo ali, e aí é colocar o que se pode estar fazendo fora, quais são os programas interessantes que se tem, quais são as atividades culturais que se tem, que isso é o que é uma das coisas que a gente busca muito no Entrelaços, é essa coisa da rede, né? Da ampliação da rede, né? Então, esse é o nosso método que a gente utiliza nos grupos multifamiliares, né? Então, são essas etapas, e que a gente acha que o uso disso, desse método, dessa maneira, auxilia muito na condução e na continuidade dos grupos, né? No empoderamento de cada um de vocês, tanto de familiar quanto do usuário, de todos que participam, e mesmo dos técnicos aqui vão falar, porque eu acho que o Léo falou um pouquinho, dessa relação que se criou, esse método cria, que não tem essa hierarquia entre a equipe técnica e o resto do grupo, não. É uma relação horizontal, é uma troca de informações e de conhecimentos, né? Então, bom, deixa eu ver. Acho que das etapas, acho que ficou claro, né? Pode deixar aí, Léo, e a gente vai continuando aí. Bom, o que mais? Acho que falei tudo, gente. Deixa eu ver o que mais que eu posso estar. O Léo falou uma coisa que eu também queria frisar bastante, e que o Alexandre também falou, é que o quanto que essa troca de experiências e uma visão mais otimista vem contribuindo para essas mudanças de atitude e criando estratégias no enfrentamento dos problemas do cotidiano, né? E que vai permitir que os participantes assumam o protagonismo, né? Esse protagonismo, esse empoderamento que vocês vêm conseguindo e vem evoluindo nesse processo, né? Hoje a gente vê o quanto de expertise que vocês hoje têm, que vocês estão adquirindo e estão assumindo, né? Então, eu acho que, por isso, da insistência e da gente bater muito na tecla do uso desse método de solução de problemas, tá ok? Eu espero que tenha sido clara. E é isso aí, vou passar para a Silvana, que vai colocar um pouco para vocês sobre os grupos de pares, dos grupos de suporte de pares, tá ok? Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, essa experiência. Só confirma para mim se o áudio está bom para vocês, porque eu não vi antes se estava funcionando direitinho.
Eu vou seguir, caso de repente não estejam me ouvindo, só por favor me sinalizem. O Alexandre, né, ele pediu para contar um pouquinho sobre como foi a minha chegada ao Entrelaços, né? E eu me lembro que eu cheguei no Entrelaços muito, muito machucada, muito sofrida, né? Eu vinha de uma experiência muito dolorosa com a minha mãe. Ela, né, assim, eu tinha acabado de, assim, ter de fato, né, a verbalização do que era o diagnóstico dela. Vinha de uma experiência de a minha mãe, num momento de surto, ter procurado a delegacia que tem perto da minha casa para registrar uma ocorrência, né, de uma situação que de um delírio, né, que ela tinha tido, de que alguém tinha entrado na minha casa e roubado todos os documentos dela. Eu estava no trabalho quando me ligaram da delegacia dizendo que minha mãe estava lá. E ela vinha também, né, de um histórico de muita resistência de aceitar algum tipo de tratamento. Então, todas as minhas experiências de tentar levar minha mãe para médicos sempre foram muito ruins, tanto pelo fato de que a minha mãe ela não aceitava a possibilidade de ter uma doença, né, porque para ela tudo era muito real. E eu também entendo que os profissionais que eu procurei tinham pouca habilidade para lidar com essas dificuldades que a minha mãe apresentava também. E eu, então, mesmo sendo a minha formação como enfermeira, eu me lembro que eu tive formação em saúde mental, eu fiz estágio em hospital psiquiátrico na época. Meu estágio em saúde mental foi em 1997, no hospital psiquiátrico lá em São Paulo. Assim, a experiência, eu tenho flashes da experiência, mas eu não me lembro, não foi uma coisa que me marcou, né? Assim, eu me lembro mais do meu medo dos pacientes do que de ter trazido alguma coisa para a minha vida. Eu acho que mesmo a formação e o contato com os pacientes naquele momento não foram suficientes para tirarem os meus próprios preconceitos em relação aos transtornos mentais. Então, isso fez com que eu chegasse no momento em que eu vivenciei a experiência com a minha mãe, eu não tinha nenhum tipo de recurso para lidar com aquela situação da minha mãe, né? E que também fala muito sobre o que o próprio Leonardo trouxe no início também, de que ele percebia o quanto as famílias não tinham, né, muitos recursos para lidar com as manifestações da doença, de como isso tornava conviver. E à medida que as coisas foram, né, à medida que eu percebia a minha mãe cada vez pior e cada vez mais resistente a procurar ajuda, de estresse, a tensão aumentavam ainda mais, e isso só piorava a nossa convivência e também tornava as crises da minha mãe cada vez mais graves. Na época, eu procurei ajuda no posto de saúde que tinha aqui perto da minha casa, porque mesmo tendo plano de saúde, era muito difícil que minha mãe aceitasse a consulta, e a psiquiatra, então, nem pensar. Ela foi uma vez, depois falou que não ia nunca mais. E aí eu tinha uma psicóloga que era muito, muito, muito presente, muito atuante, né, assim, muito comprometida com o caso da minha mãe. E aí chegou minha mãe, né, o tempo todo a equipe abordando a minha mãe, tentando trabalhar com ela a questão da medicação, trabalhando outras questões que eram necessárias para ela, por exemplo, a questão do controle da pressão, como né, que fazem parte da construção da liderança dela, mas como isso, sem negar que, né, isso que ela sentia, mas elas trabalhavam na lógica de que a gente talvez possa te ajudar com relação a medicação, possa te ajudar a lidar melhor com os problemas que os vizinhos causam, né? E aí, mas aí me angustiava um pouco, que era aquela coisa de ficar esperando o momento da minha mãe, o momento da minha mãe nunca chegava. E aí, na época que a minha mãe estava, né, com essa situação toda,
ela também começou por conta do estresse que ela tinha, né, dessa pressão toda dos problemas que ela via aos vizinhos, a pescação já grave, a pessoa se colocar em risco. E a minha mãe está tomando os remédios de forma errada, ela pode se intoxicar com esse remédio, ela fica sozinha em casa, eu tendo que trabalhar, então minha mãe tem que ser internada. E aí, né, enfim, ela tentou conversar comigo e me explicar, olha, às vezes, dependendo da situação, isso pode até piorar o quadro dela, mas eu fiquei insistindo nisso. E eu estava já convencida de que a minha mãe seria internada e já estava planejando tudo para minha mãe ser internada. Só que nessa época eu tive uma situação de uma pessoa, uma paciente que tinha uma ferida na perna, que tinha obesidade, dificuldade de locomoção, e a gente conseguiu a possibilidade de conseguir uma cadeira de rodas para ela na BBR. Como a família não tinha condições de pegar a cadeira, então eu me ofereci para ir com o meu carro, junto com a mãe dessa paciente, para buscar a cadeira na BBR, lá em Botafogo, na Gávea, né? E aí, com essa mania que eu tenho de ficar resolvendo um monte de coisa pelo celular e tal, enquanto eu estava com a mãe da paciente lá na Gávea, Jardim Botânico, na verdade, né? Eu acabei tropeçando e torci o pé. E quando eu torci o pé, fiquei uma semana com o pé imobilizado de cama, e acabou que isso fez toda aquela minha proposta inicial de internação da minha mãe. E nesse momento que eu estava, né, com a perna engessada, minha mãe, então, ela começou, isso deu uma estabilizada, assim, deu uma acalmada na minha mãe naquele momento, fez com que ela se voltasse, né, para o cuidado de mim, e pensando na internet sobre esquizofrenia e tentando achar algum grupo de apoio aqui no Rio, porque eu sempre acreditei que grupo de apoio podia ser uma forma também de, né, conseguir lidar melhor com essa questão. Eu encontrei, então, o site do Dr. Leonardo, lá, o portal Entendendo a Esquizofrenia. E soube que estava, né, aberto o processo de seleção para o ciclo de seminários que iniciaria naquele ano. E eu me lembro que quando, né, eu tinha lá um contato telefônico, eu liguei, a pessoa, falei com a Marismar, ela me orientou, mas eu me lembro que no site tinha a informação de que era necessário que o familiar fosse, né? E aí, como é que eu ia fazer para minha mãe ir se a minha mãe não se percebia doente, não aceitava nenhum tipo de intervenção nesse sentido? E foi aí que a psicóloga, que, né, cuidava da minha mãe, me ajudou um pouco nisso, porque ela intermediou essa conversa e ela trouxe como uma proposta dela e que seria um espaço para o cuidado de mim. Porque uma das coisas que minha mãe pensava naquela época, né, ela achava na cabeça dela que eu estava usando drogas. Então, a Leda trabalhou com ela que seria uma oportunidade de poder ajudar a cuidar de mim e a cuidar desse meu problema, que ela imaginava que eu tinha, né? E foi aí, então, que a minha mãe aceitou ir comigo ao IPUB, naquela parte inicial da seleção das famílias, né, aquele momento do preenchimento dos questionários e da entrevista das famílias. Eu me lembro que cheguei lá na época com a perna, né, com gesso na perna. Durante a entrevista, eu me lembro que eu chorei muito, né, porque era muito sofrimento represado ali, muita emoção acumulada, né? Então, eu chorei muito durante a entrevista e eu me lembro que no final, né, quem me entrevistou foi o Dr. Alexandre, e no final ele disse, olha, os seminários, eles vão te ajudar, né, isso vai te ajudar muito, né, e isso para mim foi uma coisa que me deu um certo alento, porque eu estava muito desesperançada, muito sem rumo, muito sem chão, né? E aí, então, eu comecei a frequentar os seminários em 2015, e acho que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Eu comecei todas aquelas coisas, né, que eu não me lembrava mais de ter visto na graduação, enfim, comecei a aprender sobre os transtornos mentais graves, aprender sobre a esquizofrenia. Acho que essa questão que é
diáloga traz, né, da comunicação, eu comecei a perceber o quanto a minha comunicação com a minha mãe, ela é altíssimo de estresse, o quanto isso fazia com que a minha mãe ficasse mais estressada ainda, e a coisa que era um ciclo de estresse contínuo, porque o meu nível de estresse aumentava o da minha mãe, que aumentava mais o meu, então era uma situação, né, de conflito, de desarmonia, eu me lembro que eu não tinha vontade de voltar para casa, assim, às vezes no final de semana eu pegava o carro e saía sem rumo, porque eu não queria estar em casa, eu não suportava a convivência em alguns momentos. E os seminários, então, começaram a me ajudar a entender melhor sobre a esquizofrenia, sobre os sintomas que a minha mãe apresentava, sobre o fato de que não era uma coisa que ela tinha controle sobre aquilo, né? Ao mesmo tempo, o quanto a minha postura, o quanto as minhas atitudes podiam, de alguma forma, refletir na melhoria da minha mãe, né? A minha mãe frequentou os seminários comigo, essa mudança de atitude melhorou muito a nossa relação, a nossa convivência. Muitas vezes a gente, depois dos seminários, a gente saía falando sobre... Ela comentava sobre algumas coisas que ela tinha ouvido. Então, eu acho que isso foi muito importante. E aí, né, isso fez com que a minha mãe começasse a aceitar o tratamento. Hoje a minha mãe, ela é acompanhada no CAPS, toma as medicações dela como o médico orienta. Eu não tenho nenhuma dificuldade em que a minha mãe aceite tomar as medicações, mas isso foi muito fruto de um trabalho conjunto, né, da equipe que cuidava da minha mãe, da própria cultura dela, a forma como ela foi abordada. O Entrelaços foi muito importante para me ajudar a rever a minha própria postura. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou é o fato de que a gente quer muitas coisas para as outras pessoas, né? Mas a gente só tem governabilidade sobre a nossa própria vontade, sobre as nossas próprias atitudes. Então, eu comecei a pensar um pouco nisso, assim, né? Eu não tenho governabilidade sobre as escolhas da minha mãe, mas eu posso escolher reagir de uma forma diferente às escolhas dela, mesmo quando são também... Cada pessoa tem o seu tempo, né? Eu acho que uma das coisas que, no primeiro momento, o diagnóstico de esquizofrenia da minha mãe me deixou muito sem chão, né? Muito sem esperança. Hoje eu vejo como uma oportunidade para um novo começo, né? Muitas coisas que eram muitas mágoas do passado, eu acho que, de alguma forma, elas puderam ser resgatadas, porque eu comecei a enxergar algumas situações a partir de uma nova perspectiva. Então, isso também me ajudou muito. Então, nem tudo, né, nem sempre as coisas que a minha mãe dizia eram, de fato, o que ela sentia, né? Mas, muitas vezes, a percepção dela estava turvada pela experiência da esquizofrenia. Então, eu acho que isso foi importante. No final eu me lembro que uma das coisas... para mim, a experiência de participar do Entrelaços, ela foi tão transformadora que eu queria poder falar isso para todo mundo. Eu queria que eles estivessem passando pela situação que eu tinha passado, conhecer a experiência do Entrelaços, porque isso faria toda a diferença. Durante os seminários, eu o tempo todo falava muito com o Dr. Alexandre, olha, eu quero, né, que outras pessoas, quero poder dividir isso com outras pessoas, eu quero que outras pessoas tenham oportunidade, eu quero que outras famílias não precisem passar pelas mesmas dificuldades que eu, pelo mesmo sofrimento, né? E a gente sabe o quanto é difícil, né? Acho que todo mundo que chegou aqui ao Entrelaços sabe o quanto, muitas vezes, o caminho que a gente percorre para chegar até esse momento que a gente está, o quanto ele é doloroso, é sofrido, né? Então, eu queria que outras pessoas pudessem ter acesso a essa informação mais rápido, para evitar essa trajetória tão longa de sofrimento como é que eu vivi com a minha mãe. E no final do ano, né, quando a gente teve o seminário, eu me lembro que eu e minha mãe, a gente teve a experiência de viajar
Passamos uma semana juntos lá em Jericoacoara, e foi uma experiência muito boa, assim, né? Eu tinha tido uma experiência muito ruim com a minha mãe viajando antes, minha mãe não queria sair do quarto, enfim, era horrível. E aí foi uma experiência ótima, minha mãe passeou, andou de bug, né? Foi muito legal. E no retorno, teve o seminário no final do ano e o doutor Alexandre pediu para eu compartilhar um pouquinho da minha experiência como familiar frequentando o Entre Laços. No ano seguinte, então, a gente inicia os grupos lá no IPUB mesmo, e minha mãe, ela vai comigo, né, e são sempre experiências muito, muito ricas. Até porque, muitas vezes, a minha mãe levava questões, ela falava coisas lá na reunião que, às vezes, ela não falava em casa, ou então, às vezes, ela não falava na reunião, mas depois, quando a gente estava voltando para casa, ela comentava alguma coisa que ela, né, não quis falar na reunião, mas ela falava comigo no carro, então isso de alguma forma também melhorava a nossa comunicação. Bom, no final da experiência dos grupos lá no IPUB, a gente então, né, teve a experiência, né, eu falei sobre a minha experiência no seminário, e a gente então foi, né, para o momento dos grupos na comunidade. Na época eu comecei a compor, né, em conjunto com as outras famílias do grupo de Botafogo, Construindo Horizontes, e aí foi, né, uma experiência muito interessante de formação de vínculo. Então a gente, nas reuniões, a gente depois sempre saía para comer alguma coisa, ia no shopping, ia ao cinema, então era sempre muito rico né, isso fez o grupo ficar muito próximo, embora fosse um grupo pequeno, mas a gente era sempre muito próximo. A Ana Maria, que vocês muitos conhecem, que é a coordenadora do Trilhando Caminhos hoje, ela foi uma das famílias que participou, né? Ela e a Juliana e a Mariana participaram, né, desse ciclo na mesma época que eu. E aí eu me lembro que logo depois que terminou esse momento dos encontros lá, e que a gente foi, né, com essa orientação de ir para a comunidade, a Ana, ela me lembra que ela mandou uma mensagem me convidando para ir para um evento que ia ter num clube, um almoço dançante, né? E como eu fazia aula de dança de salão, né, já na época, aí eu achei legal a experiência de poder ir num almoço dançante. E a Ana acabou assim convidando outras pessoas. Eu me lembro que eu convidei também algumas famílias que, né, eu me lembro que convidei a Regina, o Léo, e aí a gente foi nesse clube ali em Vila Isabel, e logo depois a gente viu que tinha uma divulgação lá sobre um videokê que acontecia durante a semana, e eu sempre gostei muito de videokê, e aí a gente gente, vamos vir aqui no videokê também, tal. E aí a gente começou a frequentar esse videokê também. Isso de alguma forma, né, foi fazendo a Ana, a própria Regina também, né, participou um pouco dessa coisa de, é legal a gente poder combinar, né, passeios, né, e aí então disso acabou surgindo, a Ana acabou, né, criando lá um grupo no WhatsApp que foi, né, a gente pensando em nomes para o grupo, acabou ficando Trilhando Caminhos. E o grupo Trilhando Caminhos, ele acabou sendo, então, um complemento ao que a gente tinha da experiência com os seminários, né? Porque nos seminários a gente trabalhava as questões, né, das dificuldades ali da convivência, de como lidar com as questões do dia a dia, né? Muito nessa lógica do que a Olga trouxe, de tentar ver as questões nossas do cotidiano e tentar, dentro do grupo, discutir estratégias a partir da reflexão ali em conjunto e da troca de experiências para a gente poder pensar em como lidar com essas questões do nosso dia a dia. Por outro lado, a gente sabe que muitas famílias não frequentavam o grupo, né? Mas quando a gente começou a ter esse espaço, né, para além do grupo, outras pessoas que não frequentavam o grupo começaram a frequentar os passeios. Então, isso, de alguma forma, ajudou muito na integração de outras pessoas das famílias, mesmo quando elas não frequentavam presencialmente os grupos, né? Acho que
sobre isso, a Rita vai desenvolver um pouquinho mais, né, sobre essa questão de como o Trilhando, né, contribuiu para esse processo aí de ampliação da rede, de socialização das famílias. E aí, então, um pouco tempo depois, como o grupo Abra Sua Mente na Tijuca estava precisando de ajuda, o doutor Alexandre, então, né, me perguntou se eu podia ajudar, né, o grupo Abra Sua Mente, e então, desde então, eu venho apoiando o Wilson e a Nora, não como coordenadora, mas como uma pessoa que apoia a coordenação desse grupo, né? E que se reúne, né, na Tijuca, e agora a gente tem se encontrado pelo Zoom, né? Acho que a experiência da pandemia foi interessante porque a nossa frequência de encontros, ela aumentou. Nossos encontros presenciais, eles aconteciam uma vez por mês. Agora, pelo Zoom, a gente tem se encontrado a cada 15 dias. Pessoas de outros grupos têm participado dos nossos encontros, assim como a gente, eventualmente, né, pessoas do nosso grupo participam também dos encontros dos outros grupos, então isso tem ajudado bastante na aproximação dos grupos. A gente também tem tido a experiência, inclusive, de ter pessoas de outros estados participando do nosso grupo, né? Afora isso, além de familiar, né, eu também sou profissional de saúde e trabalho na rede municipal de saúde do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, dentro do possível, eu tenho tentado também colaborar em algumas situações, né? Como, por exemplo, quando o grupo se formou, né, o Construindo Horizontes, que é o grupo de Botafogo, no início eles estavam com um pouco de dificuldade para conseguir encontrar um local para se reunir. E aí, então, ao mesmo tempo, assim, embora, claro, que a gente inclusive fora dos espaços de saúde, porque eu acho que a gente precisa ocupar a cidade, né, e não limitar as ações que envolvem as pessoas com transtorno mental, com esquizofrenia, suas famílias, ao espaço da unidade de saúde. Ao mesmo tempo, esse espaço da unidade de saúde, ele também é nosso, né? Então, eu apoiei nesse processo de articulação com a... Depois, então, eu apoiei, né, o grupo nessa articulação com a coordenação de área para poder usar o espaço da unidade de saúde lá de Botafogo, ali na Voluntários da Pátria. Pouco tempo depois, o grupo possível também precisou de um espaço maior, e eu também apoiei nessa articulação com uma outra unidade de saúde. E acho que, dentro do possível, eu tento ajudar as pessoas nesse processo de poder conhecer um pouco, né, a rede, como poder acessar a rede pública de saúde, que é um direito de todos nós, e que muitas vezes a gente não utiliza por desconhecimento, né? Então, acho que, em linhas gerais, era isso que eu queria falar. Depois, se tiverem alguma questão, a gente pode discutir mais para o final. Rita. Boa tarde. Aqui minha fala vai se concentrar em duas situações, que uma, eu como aluna entrando no IPUB, e depois a participação no programa. Para fazer a prova, a gente já recebe uma bibliografia. Eu recebi a tese do doutor Alexandre Kels sobre emoção expressada, né? Então, a gente lê, faz a prova, né? E foi o material que eu mais interagi, assim, que eu gosto de interagir com o texto, né? Eu vou escrevendo ao lado, eu vou passando, iluminando, enfim. Achei um trabalho extremamente emocionante e interessante. Fiz a prova, entrei. O primeiro ano do curso, nós éramos um grupo muito pequeno, éramos 5 pessoas, concluímos o curso, 3 pessoas. E foi bom porque a gente teve que atuar em praticamente todos os assuntos, né? Como o grupo anterior era grande, ficava uma dupla aqui, outra dupla ali. Ali não, a gente teve que ter a visão, a polivalência, e passar por todos os projetos, né? Ao final de 2017,
o Alexandre me convidou para assistir o encerramento do programa. E eu fui. E cheguei lá, tive uma bela surpresa, fiquei muito emocionada, fiquei muito orgulhosa até de estar ali participando. E falei, nossa, isso existe. E aí, em 2018, eu entrei para o programa inicialmente como observadora. E eu e Marcilene, na época, ficamos observando, fazíamos anotações ao longo das reuniões, isso está alimentando o nosso trabalho, né? E ao final de 2018 a gente concluiu, fez o TCC e apresentamos em abril de 2019 para concluir o curso. E o meu depoimento com relação a isso é que eu acho que, independente se as pessoas vão continuar ou não no programa, é uma experiência belíssima, riquíssima, de grande aprendizado. Eu já tinha tido uma experiência com relações horizontalizadas e grupos multidisciplinares, então, assim, eu me achei, né, nessa filosofia de trabalho, né? Conheci o método LIP, me aprofundei em transtorno mental severo, que também não era a minha especialidade, né? Conheci equipe técnica, os participantes, conheci soluções de problema, tive que estudar também para fazer o trabalho. Então, assim, é de grande valia teórica, social, interativa, prática, né? Eu uso isso na minha vida, no dia a dia. Eu acho que a gente aprende. Acho que já tem um pouco em mim disso, mas assim, a primeira virar a página mais rápido, depois transformar problema em solução, transformar dificuldade em oportunidade, né? E influenciar pessoas, né? Isso também no consultório eu vejo que a gente desenvolve uma leitura sistêmica da situação, né? E a gente amplia a rede. Então, é tudo de bom, né? A gente não se sente mais só, né? A gente pode trocar, a gente pode se abrir, a gente pode perguntar, né? Sem ser criticado, sem ser avaliado. Isso é terapêutico, né? O trabalho não é uma terapia, mas ele é semi-terapêutico. Por quê? Porque ele alavanca mudanças de mentalidade, de comportamento no grupo e fora do grupo. Então, ele é terapêutico, né? Bom, com relação agora à parte dos eventos e tudo, o Luiz e Catiusca me procuraram para ajudar no Janeiro Branco, que é um movimento que acontece a nível nacional e que aqui no Rio, inclusive, teve, acho que, 3 ou 4 situações. E aí reunimos, eram muitas pessoas, Nora, enfim, Gustavo, todos no meu consultório, e aí Elias, doutor Elias também foi, e começamos a pensar em montar esse evento, né? Como é que seria, se seria vivencial, se seria só um evento fechado, mas a gente queria ao ar livre. Então, a ideia era a gente sensibilizar as pessoas para a saúde mental. Aí o foco não era doença mental, era saúde mental, que foi uma experiência maravilhosa. Nós fizemos no Aterro do Flamengo, acho que a participação de umas 80 pessoas, a maioria nosso do grupo Entre Laços, mas muitas pessoas que estavam passando quiseram, pessoas que estavam fazendo yoga perto quiseram participar, famílias e vulneráveis e pessoas que faziam terapia, queriam lá opinar, enfim. Foi uma experiência ótima que a Catiusca fechou ali com as danças circulares, né? E saiu todo mundo com um astral maravilhoso e mais atento à sua saúde mental, né? Depois disso, depois dessa experiência, a equipe do Trilhando me convidou também para a gente começar a trabalhar em cima da Semana da Consciência da Esquizofrenia, no caso, né? Que seria em maio, que já tinha sido feita em 2018, 2019. E a gente começou também, a Eliane, Luísa e a Ana, começamos a trabalhar presencialmente e depois fomos surpreendidas com a pandemia. Tivemos que mudar completamente a estratégia e foi mais um aprendizado, né?
Eu fazia a ponte entre a equipe técnica e o grupo do Trilhandos, e a gente conseguiu, então, montamos uma semana, né, com alguns eventos, e dentre eles 2 lives que as pessoas participaram, Silvana, inclusive, participou, do Leonardo, e os participantes do Entre Laços, né? E aí, eu estava olhando hoje os números, né? Fizemos 2 lives. Uma foi Relações na Pandemia, que tiveram 409 acessos até hoje, e a outra foi a Consciência da Esquizofrenia, que foram 650 acessos, estão no YouTube, né? Isso significa o seguinte, que as pessoas estão interessadas, estão usando o acesso, estão comentando, e as pessoas estão multiplicando a informação e voltando, talvez, assistindo talvez mais uma vez, enfim. E a gente consensou que, para a gente fazer as lives, a gente sempre tem que considerar uma pessoa da equipe técnica, um familiar e um vulnerável. E isso foi uma experiência grandiosa para todos nós, e a gente já está pensando no Janeiro Branco de 2021. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu tinha um período curto e agora a gente acho que vai olhar as perguntas, ok? Eu queria aqui fazer uma síntese final do que foi dito aqui. A gente procurou fazer essa reunião com o objetivo de integrar e reforçar alguns dos fundamentos que sustentam o nosso programa, como foi colocado lá no início, mas não apenas os fundamentos, os valores que estão... Leonardo, coloca lá os valores que sustentam a nossa atividade, o nosso projeto, né? Se de um lado a gente começa da importância da informação, a informação que se tem do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista sociológico, antropológico, filosófico, né? Do outro lado, a gente quer valorizar a experiência, né? E a experiência como produtora de conhecimento, de saber. E isso é fundamental na noção de que isso é de quem vive. Tá? E de quem vive, tá? Tem a capacidade de pensar e buscar a sua autonomia, a sua capacidade de autodeterminação. Estar nesse programa implica em acreditar nesses valores, tá? Na questão da dignidade, na importância de todo ser humano, tá? Na capacidade de todos, aprenderem, crescerem, amadurecerem, podendo ter a liberdade para tomar decisões e traçar seus objetivos. Na realidade, muitas vezes, e aí a gente via na questão da emoção expressiva, a excesso de crítica ou a superproteção era um atrapalhador, né? E que muitas vezes prejudicava a construção de uma liberdade, né? A construção de um processo de confiança, de autovalorização. Então, como a Olga colocou, na questão do empoderamento, né? E esse empoderamento se dá na medida que a gente descobre que pode enfrentar os obstáculos, que pode compreender os desafios, né? E que aquela situação que, para quem era particularmente trágica, né? Pode ser vista e ter
uma nova forma de reação. Porque, fundamentalmente, a gente acredita que a história de todos nós é um processo em permanente construção. Tá? É um processo que está sendo feito, que começou lá atrás, de uma experiência com um único cliente, que pôde ser visto institucionalmente e agora adquire um sentido comunitário, né? Um sentido onde vão sendo construídas novas atividades, como cinema, como o grupo dos pacientes. Importante que a gente também perceba que é importante os pacientes não abandonarem os seus grupos de origem, porque é na dificuldade de aprender a se comunicar que as soluções vão aparecer. Né? A gente não vai buscar a imaginar que isso tudo é fácil, isso tudo é muito difícil. Né? E para chegar a isso, abre a sua mente, ação, é possível, construindo, o equilibrar-te, o movimento, o trilhando, que é criado a partir desses grupos. Né? E hoje, o 15 de nós e o outros 15 de nós. Então, na realidade, são coisas que estão sendo em desenvolvimento, mesmo numa situação tão trágica como estamos vivendo hoje. A gente estava planejando fazer o próximo ciclo lá em março. Infelizmente, isso tudo interrompeu e hoje a gente já está estudando como poder fazer isso à distância, como transformar isso à distância. Está na cabeça da gente um dia que as famílias, os pacientes assumam outros ciclos. Então, tem muitas coisas a serem desdobradas. Possibilidades. É um trabalho realmente que deixa todos nós contentes. E eu diria para vocês que o grande sentimento que a gente tem a cada final de ano é: puxa, mas isso funciona mesmo. Quando a gente consegue ver que coisas que estavam lá no papel, estavam no texto, e de repente, a cada final de ano, nos dá uma grande satisfação. De hoje, 45 pessoas que aqui se reuniram, é uma coisa também bastante rica. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. O Enzo pede material. Sim, a gente está preparando, inclusive, vai sair uma terceira edição do livro do Leonardo, da Tereza e da... Tá? Pessoal, essa reunião acabou indo mais longe que a gente imaginava. Já são 12h20. Eu diria que se tiver alguma pergunta específica sobre alguma dúvida, vamos dar mais 10 minutos, senão, tá? A gente pode encerrar as perguntas pelo chat, pela compreensão. Leonardo, Olga, Silvana, Rita, querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria, Alexandre. Acho que tem uma questão que é importante também reforçar, né? É que além dessa nossa, assim, do como o grupo ele ajuda, acho que a gente individualmente e também na ampliação da rede, como ele também é um espaço para a gente poder sair, acho que de dentro, né, das nossas próprias experiências. Acho que quando a Rita traz, né, esses movimentos que têm acontecido, o Janeiro Branco, o Dia da Conscientização da Esquizofrenia, eu acho que isso demonstra um pouco desse movimento de a gente sair desse nosso lugar de olhar só para os nossos próprios problemas,
e depois um pouquinho mais ampliado para os problemas do grupo, mas começar a ir para fora do grupo, né? Que eu acho que tem uma questão que é a necessidade de que a informação se dissemine, que a gente consiga colaborar para reduzir o estigma, para que a gente consiga apoiar as famílias nesse processo de sair do isolamento, ajudar na inclusão social, assim, aquilo que eu falei no início, de poder ocupar a cidade, né, de ter essa experiência de estar todo mundo podendo vivenciar as suas potencialidades, não enxergando a doença como você falou no início, como, né, uma coisa que é totalmente limitante, que incapacitante. Então, eu acho que o grupo também contribuiu para a gente começar a pensar também para fora do grupo, né? Assim, como é que a gente pode discutir as questões relacionadas, por exemplo, à inclusão social, a inclusão no trabalho, né? Como é que a gente faz para trabalhar a questão do exercício da cidadania pela pessoa com um transtorno mental severo? Como é que a gente pode também lutar pelo que a gente precisa para que as nossas necessidades sejam atendidas, como usuários e como familiares, né? Acho que quando o Alexandre traz que um dos frutos da reforma, né, foi o fato de que começou a aparecer a necessidade de que a família fosse preparada, apoiada, tivesse recursos para lidar com esse retorno do paciente para casa. Eu acho que a gente, né, continua um pouco ainda carecendo desses recursos para conseguir lidar com essas questões dentro da nossa casa e na comunidade. Então, eu vejo, quando o Alexandre compartilhou um texto que ele escreveu há muito tempo, e a própria fala dele traz, né, assim, eu vejo o quanto a gente já avançou, mas o quanto a gente percebe que a gente ainda tem muitas necessidades que não foram ainda completamente supridas. E eu acho que quem precisa mostrar quais são essas necessidades, quem precisa dar voz a essas necessidades, somos nós, familiares e pacientes e vulneráveis, né? Acho que assim, o técnico, ele sabe muito da experiência dele, o que a gente, né, o que muitas famílias precisam, mas a gente que vivencia na pele a experiência de ser ou conviver, né, com uma pessoa com esquizofrenia, sabe das nossas dificuldades. A gente precisa dar luz a isso, né, e dar voz a isso, e começar também a se mobilizar para que políticas públicas atendam também a essa necessidade. A gente não quer um Estado que seja pai de todos, mas a gente quer um Estado que permita que todas as pessoas tenham acesso a uma vida com dignidade, com autonomia, com protagonismo, e podendo ocupar os espaços que existem e exercer os seus papéis sociais de forma plena, apesar, né, da experiência da esquizofrenia. E eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco no sentido de poder fomentar isso nos grupos, e a gente, como familiar, também ocupar esses espaços para os serviços também atenderem às nossas necessidades. Não no sentido de, como eu falei, de serem, né, do paternalismo, mas de ajudar nesse processo aí de protagonismo, e a gente também, em alguns momentos, dá o tom do que a gente precisa que o serviço apresente. Eu acho que o momento da pandemia vem trazendo muitas limitações, muitos serviços de saúde mental foram descontinuados. Eu tive a experiência essa semana de a unidade da minha mãe está fechado o portão, então eu falo com alguém lá por entre a grade e pego o remédio dela. E a gente sabe que o acompanhamento de uma pessoa com esquizofrenia não se limita a entregar remédio, né? E essa grade, para mim, ela reproduz a lógica manicomial, né? Era assim antes, as pessoas ficavam trancadas e a gente ficava falando lá por entre as grades. Então, eu acho que a gente está num momento, a pandemia, ao mesmo tempo que ela vem trazendo, né, acho que ela está trazendo novas possibilidades para a gente em termos de, né, por exemplo, se comunicar, se integrar e superar a impossibilidade do convívio mais próximo presencialmente. Acho que a gente tem algumas coisas que a gente precisa cuidar, que é não retroceder para esse movimento que é de não ter mais contato, né, do isolamento social. Ele é necessário, mas ele tem um lugar
ele não pode ser a tônica para sempre, né? E as pessoas que têm questões de saúde mental, não dá para a gente poder dizer que é só entregar o remédio, repetir uma receita, isso vai ser suficiente. Então, acho que a gente tem que pensar também que saúde mental que a gente quer agora, nesse contexto de pandemia, né? Então, eu acho que, como familiares, a gente precisa também se posicionar em relação a isso. Acho que a nossa ideia é que a gente dê voz, muitas vezes, para os nossos próprios familiares que não conseguem, muitas vezes, se colocar em relação a essas questões. Alguns pacientes são mais protagonistas, mais ativos, têm mais, né, autonomia, mais capacidade de colocar suas questões, outros nem tanto. Eu acho que a gente, como família, precisa tá olhando um pouco mais para isso, né? Que cuidado em saúde mental a gente deseja agora, nesse contexto de pandemia? O Entrelaços, de alguma forma, se reinventou, passou, embora a gente não tenha tido seminário, os grupos estão se encontrando de forma virtual e isso tem sido uma forma de lidar com esse momento. Eu acho que tem sido muito importante, tem sido um recurso muito importante. Por outro lado, o sistema de saúde precisa se organizar também para atender às nossas necessidades mesmo nesse contexto. Eu acho que a gente precisa tensionar nesse sentido. Então, acho que isso é uma reflexão que a gente tem que pensar também como, né, o grupo, para além dos nossos problemas aqui mais imediatos, também precisa ter uma questão de pensar para fora, no sentido de questões que são importantes para o coletivo e não só para a gente na nossa relação, esse contexto mais limitado. Era isso. Obrigada, Silvana. Quero agradecer a todos os elogios, todos os comentários positivos aqui no chat. Enzo, a gente não vai poder entregar agora os slides, mas a gente vai editar isso e vai apresentar, vai colocar na rede uma versão completa desse nosso encontro e terminar com a fala da Liana, né, que fala da incompreensão. Quer dizer, a Silvana coloca um pouco essa questão desse abandono da gestão da saúde, né, nesse dia que vai nós vamos ter 100 mil mortos, né, que tragicamente estão aí nos sensibilizando. Nós temos também a questão do preconceito, né, da incompreensão, como a Diana disse. Então, existe uma luta que precisa ser feita para que se ampliem os recursos em termos de saúde mental. Temos que também trabalhar na sociedade contra esse preconceito estrutural, né? Contra esse racismo estrutural, contra esses movimentos de segregação que afetam a todos nós e da qual a gente foi criado e precisa romper. Queria agradecer a todos por ter estado com a gente nessas 2 horas, tá? E nós vamos continuar pensando em formas de interagir em nossos grupos. Lembrando que a Olga disse, o método de encontro, de basear numa questão, isso dá uma organização, uma organicidade que facilita, para além da necessidade de colocar para fora de forma catártica. A questão que se coloca. Tá? O Gustavo está fazendo uma pergunta aqui no chat, só para concluir, que ele pergunta, seguindo a fala da Silvana, qual é a virada de chave para que todos sejam mais empoderados e multiplicadores da ação do Entrelaços, levando o projeto a mais pessoas, replicando nossas atividades e atingindo o coletivo. Eu tenho assim uma reflexão, só para finalizar, uma reflexão que eu não falei na minha fala. Eu acho que existe uma profecia autorrealizável na doença mental, principalmente no transtorno mental grave, né, de que por ser uma doença crônica gera mais prejuízos e que por gerar mais prejuízos gera mais doença, né? E isso não sai muito dessa roda, desse ciclo, né? E eu acho que a visão que nós tentamos trazer com mais otimismo, esperança,
a visão do recovery, da vulnerabilidade, descentralizar da doença, acreditar no indivíduo. Eu acho que isso contribui para quebrar um pouco essa profecia, né? E a gente entender que doença crônica não é necessariamente crônica, o estado de doença pode ser transitório, o indivíduo pode se recuperar, então você quebra esse ciclo que se auto-perpetua, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso trabalho. Eu acho que quando a pessoa que tem um transtorno mental percebe que ela pode quebrar esse ciclo, ela se empodera, ela começa a se responsabilizar, ela começa a trazer, se autodeterminar, trazer para si as medidas do bem-estar dela. Então, essa pergunta do Gustavo me fez lembrar dessa colocação, que eu acho que é esse olhar que a gente tem sobre o sofrimento mental, que propõe uma nova visão. Ô, Léo, deixa eu completar também, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que o Léo falou, um pouco que a Silvana falou e você está falando, e o Gustavo está questionando, que foi o último cinema, o último vídeo do Consciência em Rede, que ele fala da cooperação e da necessidade de a gente se sentir como elos, né? Fazendo parte desse elo, e não um individual ou não um único, mas sim esse movimento fazendo parte desse elo. Eu acho que isso é algo que viabiliza o que você está falando, né, Gustavo? De como isso ampliar, como isso ser divulgado. Eu acho que é pela cooperação e por esse trabalho em rede. Eu acho que é fundamental. Você mesmo, Gustavo, é um exemplo dessa multiplicação das suas intervenções fora do Entrelaços. Agora, essa sua ideia da ONU, assim como o Vitor, o Lucas, Tiago, Enzo, Wilson, e aí um dos familiares da Ana, Catiusca, Simone, Márcia, sabe? Todo mundo, a Nora, cada um, de uma certa maneira, ao se envolverem, tá? Cada um vai estar multiplicando e criando e reforçando todos esses laços e crescendo. Pessoal, um bom fim de semana para vocês todos, tá?